Meu nome é André Marcato, vamos iniciar esse novo segmento de vídeo sobre os nós no ambiente ROS, né? Em inglês, Nodes. Meus e-mails estão aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Então aqui a gente consegue ver nesse slide uma ideia de como funciona o framework do ROS. Então, nesse exemplo, né, a gente tem o ROS Node 1, ROS Node 2, até o ROS Node N. Então a gente pode inserir no ecossistema, inserir no framework, quantos nós forem necessários para que a nossa aplicação seja implementada. E vai existir um nó que a gente chama de ROS Master, que vai coordenar o funcionamento de todos os outros. E existem então mensagens que podem ser trocadas entre os nós. Então o objetivo desse segmento de vídeo é a gente fazer uma aplicação bem simples, mas que vai ser muito útil para a gente compreender exatamente como funciona esse ecossistema. Obviamente, na medida que cada nó ou node é lançado no sistema, eles são registrados e controlados pelo ROS Master, né? Essa é a função do ROS Master, é gerenciar todos os nós e a forma através da qual esses nós se comunicam, né, e trocam informações entre si. Então, a definição de nó é um processo ou simplesmente, né, um programa executável que vai ter a extensão .exe, se ele for desenvolvido em C++, ou .py, né, se ele for desenvolvido em Python. Então vai ser um executável que vai realizar uma computação, que pode ser o controle de um sensor, o controle de um atuador, ou simplesmente o processamento de alguma informação, por exemplo, processamento ou tratamento de uma imagem. Aqui nesse slide a gente vê, né, a presença de dois nós, então o nó 1 e o nó 2, e eles trocando informações entre si, né? E existem três formas básicas, né, de haver essa troca de informações. Uma delas é o tópico, que está em vermelhinho aqui nesse slide, né? Então a gente percebe que a gente tem aqui o nó 1 enviando uma informação para o nó 2. Então a gente chama, né, esse nó 1, ele é que vai estar enviando a informação, ele tem a denominação de publisher, né, ele está publicando uma informação, e o nó 2 que vai ouvir a informação, vai receber a informação que está chegando, a gente chama de subscriber. No outro esquema, que é serviço, a gente tem uma troca de informações bidirecional. Então, tanto o nó 1 quanto o nó 2 enviam, né, informações num sentido e no outro, respectivamente. E uma outra forma, que é a mais elaborada, mais complexa, é o action, né, ou ação. A gente vai ter um segmento de vídeo para tratar de cada um desses tipos, né, de troca de informação entre os nós. Muito bem, então a partir desse slide, a gente vai começar a utilizar o famoso pacote chamado TurtleSim, né? Esse nome é para designar realmente uma simulação do comportamento de uma tartaruga. É um simulador muito simples em que a gente vai ver que vai ser aberta uma tela em branco, né, com uma pequena tartaruga, e a gente vai poder controlar a movimentação dessa tartaruga. Então, embora o exemplo seja muito simples, ele vai ser importantíssimo para a gente poder mostrar alguns conceitos importantes, né? O foco desse segmento de vídeo é a questão dos nós. Para a gente poder instalar esse simulador, a gente precisa de digitar esse comando aqui, né? Sudo apt-get install ROS Noetic ROS Tutorials, né? Esse Noetic aqui é porque a versão atual do ROS que a gente está trabalhando é o Noetic. Na medida que forem surgindo, né, novas versões, é só você substituir o Noetic pelo nome da respectiva versão do ROS, o mesmo se você estiver utilizando versões anteriores, tá certo? Então, vamos passar aqui para a janela do nosso Ubuntu, né, do nosso Linux, Ctrl+Alt+T para abrir um novo terminal e digitar esse comando, sudo, porque eu vou executar como administrador, então como eu vou fazer alterações, né, na instalação aqui de aplicações, eu preciso executar isso como administrador. apt-get install ROS Noetic ROS Tutorials. Então, Enter, é exigida a senha, né? Então, Enter e pronto, né? Então, esse ambiente já está disponível.
Como que a gente faz, né, para iniciar o processo? Primeira coisa, lembrando aquele slide inicial, é executar o ROS master, né, o nó que vai controlar o funcionamento de todos os outros. A gente faz isso através do comando ROS core. Observe que esse não é um comando do Linux, né? Esse comando, ele fica disponível a partir do momento que a gente instala o ROS no nosso sistema operacional Linux. Então, vou apertar Enter aqui e automaticamente apareceu ali, né, o ROS core já está em execução. Por enquanto, nada está funcionando ainda, porque é só o ROS master que está sendo executado. A partir de agora, eu vou começar a plugar outros nós de acordo com a aplicação que eu quero desenvolver, tá certo? Uma coisa importante, né? A gente observa aqui, né, a distribuição, então a gente vê lá o ROS distro, que é o Noetic, e a respectiva versão, que nesse caso aqui é 1.15.14. De acordo com o momento que você estiver executando, né, esse mesmo procedimento, pode ser que existam variações aí, né? E aparece uma informação importante, que é o chamado ROS master URI. No próximo segmento de vídeo, a gente vai tratar disso aqui, né? O ROS master URI, ele está designando um endereço, né? Então aqui é o localhost, porque eu estou executando aqui localmente na minha máquina, e a porta de comunicação, que por default é a 11311. Então, o meu ROS mestre, ele está sendo executado nesse endereço aí de IP. A gente vai perceber que em futuras aplicações eu vou poder colocar diversos nós rodando em máquinas diferentes. Aí, nesse momento, essa informação aí do ROS master URI vai ser importante, mas depois a gente vai explicar isso mais à frente, tá certo? Então, esse terminal que eu acabei de abrir, ele que ficou bloqueado ali para execução do nosso ROS master ou o ROS core. Eu vou ter que abrir agora um novo terminal para poder executar um nó que vai cuidar simplesmente desse nosso simulador. Então, é só eu digitar aqui, né, agora Ctrl Shift T e vai abrir uma nova janelinha dentro daquela do terminal que eu tinha, só que agora eu tenho dois terminais rodando, né, numa mesma janela. Então aqui eu vou poder digitar um novo comando. Então o que eu vou fazer agora, né? Antes de chamar esse novo nó, eu vou executar um comando interessante aqui, que é o ROSnode list. Então olha o que apareceu, apenas a informação ROSout, porque eu tenho apenas o ROS master ou ROS core sendo executado nesse momento. Esse comando ROSnode list, ele tornou-se assim acessível, ele foi disponibilizado no momento que a gente instalou o ROS no nosso ambiente Linux, da mesma forma que o comando ROS core que eu executei anteriormente. Então por isso que a gente chama o ROS de um framework. No momento que você instala o ROS na sua máquina, uma série de comandos tornam-se disponíveis, né, como se fossem comandos do Linux, mas na realidade são comandos que fazem parte do framework ROS. Então nesse momento, no momento que eu digitei ali ROSnode list, eu listei todos os nós que estão sendo executados. Por enquanto eu tenho somente um, tá certo? Então a gente vê ali que qual nó que está sendo executado. Se eu digitasse apenas ROSnode, ele ia me listar todas as possibilidades, né? Então eu tenho aqui o ROSnode ping, ROSnode list, ROSnode info, que vai me dar informação de um nó específico e assim por diante. No decorrer do curso, a gente vai utilizar várias dessas possibilidades aí. O ROSnode kill, que permite que eu mate, né, ou encerre um nó que está em execução, e assim por diante. Então agora vamos executar o nó que nos interessa, que é o simulador da tartaruga. Então, como é que eu faço, né? Eu vou usar o comando ROS run, digitar o nome do pacote, que é o turtle sim, e agora sim o nome do nó que eu quero executar, que é o turtle sim node. Então enter, olha o que vai acontecer. Muito bem, já apareceu aqui a janelinha azul com uma tartaruguinha no centro, e essa tartaruguinha que eu vou controlar. Uma observação interessante, né, é que na hora que você for executar na sua máquina, pode ser que a tartaruguinha que apareça aqui, né, no centro dessa tela não seja exatamente essa que vocês estão vendo. Porque a gente já mostrou em segmentos de vídeo anteriores, né, que cada versão do ROS ele tem um símbolo de tartaruga diferente. Então o que acontece? Né? Sempre que você executa esse nó,
A tartaruguinha que vai aparecer aqui pode ser a tartaruguinha da versão atual do ROS, né, que a gente está usando aqui o Noetic, mas pode ser também a tartaruguinha que era símbolo, né, de qualquer uma das versões anteriores, tá certo? Então, ele mostrou aqui, né, que uma informação que aparece aqui no fundo, né, no terminal, é que a posição da tartaruga é a 5,54 na coordenada x, né, e 5,54 na coordenada y, que é justamente o centro da tela, e o ângulo é o zero. Então ela está realmente na horizontal ali, né? Então se você imaginar, né, é um par de eixo cartesiano, né, essa coordenada refere-se justamente ao 5,54, que é o centro da tela. Então aqui a gente já colocou uma animaçãozinha onde você aparece os eixos, né, o x e y, e você consegue ver o ângulo também. Muito bem, né? Então a partir de agora, o que a gente precisa, né? Eu vou querer controlar, movimentar a minha tartaruga. Então, para isso, eu vou executar um novo nó. Então, o primeiro nó que eu executei, ele simplesmente tem a tartaruguinha, né, com o simulador. Então, agora eu vou criar um novo nó, que ele vai estar lendo as teclas que eu estou apertando aqui no teclado, e a partir daí, né, movimentar com as setinhas do teclado, a partir daí a tartaruga ela vai se movimentar. Então, para abrir um novo terminal, né, dentro da janela que já está aberta, é só eu colocar Ctrl Shift T. Então apareceu o novo terminal. Para executar então esse novo nó, de novo eu vou executar o comando ROS run turtle sim turtle teleop key. Então enter. Muito bem. Aparentemente não aconteceu nada, né? O nosso nó, ele simplesmente imprimiu essa mensagem aqui, né? Use as setas para poder mover a tartaruga, ou digite Q para você sair, né? Então, se eu movimentar um pouquinho aqui, né, e ver o meu simulador, né, meu TurtleSim, né, que está o simulador funcionando, então agora eu coloquei as duas janelas aqui em evidência, mas é importante que eu clique aqui no meu terminal para poder deixar o foco no terminal. E na medida que eu uso a setinha do teclado, olha o que acontece, apertei a setinha para a esquerda, a tartaruga girou a cabecinha da tartaruga virou para cima. Se eu apertar a seta para a direita, ela vai voltar para a posição 0 de novo, e assim por diante, né? Quando eu aperto a setinha para cima, ela vai se movimentar para frente. Se eu apertar a setinha para baixo, né, ela vai se movimentar para trás. Se eu apertar a setinha para a esquerda, ela vai girar agora no sentido anti-horário. Setinha para a direita, ela vira no sentido horário. Então a gente percebe, né, então, que os dois nós estão trocando informações entre si. Toda vez que eu digito, né, que eu teclo aqui em uma das setinhas, o nó, que é o Turtle, o Turtle Teleop Key, envia, né, uma informação de velocidade que o simulador vai receber, e aí ele vai movimentar a tartaruga, tá certo? Sempre que a gente quiser ver o nosso framework, né, o nosso ecossistema e quais nós estão em execução, é interessante a gente usar um comando chamado rqtgraph. Então eu vou abrir aqui um novo terminal, uma nova janela do meu terminal, Ctrl Shift T, e vou executar esse comando, rqtgraph. Vamos lá. Olha que interessante. Então apareceu ali, né, meus dois nós. O Teleop Turtle, que foi o que a gente executou por último, né? E o TurtleSim, que é o simulador da tartaruga. E a gente vê uma setinha ligando os dois nós, né? Que nessa setinha está escrito Turtle1 CMDVEL. Esse CMDVEL é de comando de velocidade. Então toda vez, né, que você usa as setinhas do teclado, o nó Teleop Turtle envia um comando de velocidade que vai ser recebido pelo TurtleSim, e aí sim a tartaruga ela vai se movimentar, tá certo? Então um passo importante é você repetir esse procedimento no seu ambiente computacional aí, tá certo? Vamos fazer agora, né, num outro terminal. Então eu vou colocar aqui, novamente o Ctrl Shift T. Então a gente está vendo aqui em cima que já tem 5 terminais, né, abertos na mesma janela. Vamos ver agora, de uma outra forma, os nós em execução. Então eu vou digitar ROS Node List.
Olha bem, então o que a gente está percebendo agora? Eu tenho o ROS Alt, que é o nosso nó mestre, né? Ou o ROS Core. Tenho aqui o nó, o Teleop Turtle, que é o nó que controla, né? Que lê as teclas do teclado que eu estou pressionando. O Turtle Sim, que é o simulador. E a gente percebe aqui um quarto nó, né? Que é o referente ao RQT-Graph. Que na realidade, no momento que você executa o RQT-Graph, é como se fosse um outro nó do meu ecossistema que está lendo todas as informações, né, que estão lá gravadas, né, estão sendo gerenciadas pelo ROS Master, ou aqui designado por ROS Alt. Muito bem, então no próximo segmento de vídeo a gente vai deixar, né, o simulador rodando em uma máquina e o Teleop Key rodando em outra máquina. Então aguardo vocês aí no próximo segmento de vídeo.